continuidade aí à nossa pauta sobre asma. E o doutor Rafael Faraco já restabeleceu o sinal aqui com a gente e vai nos responder. Inclusive, doutor, tem muita gente aqui esperando por essa resposta. Então, o que é que nós podemos chamar de asma grave? Boa noite. Desculpa mais uma vez pela falha técnica. Sem problema. Bom, asma grave é aquele paciente que está utilizando sua medicação para o controle de asma. É importante as pessoas terem em mente que o tratamento padrão ouro para controle da asma é a base de corticoide inalatório. Então, asma grave é aquele paciente que está utilizando o seu corticoide inalatório de uma forma otimizada, associado a uma segunda ou terceira medicação, e mesmo assim ele continua entrando em crise, ele continua procurando serviço de emergência, continua indo em pronto-socorro, continua tendo falta de ar, chiado no peito. Então, esses pacientes são classificados, sim, como asma grave. Como é que a doença se manifesta, hein, doutor? Geralmente, o sintoma da asma, quando ela não controlada, é uma tosse, falta de ar, chiado no peito, desconforto respiratório. É super importante chamar a atenção da população, todas aquelas pessoas que na infância tiveram histórico de asma, de bronquite na infância, que as pessoas falam, bom, eu tive uma bronquite, entre aspas, na infância, e às vezes eu tenho chiado no peito. Isso é super importante que essas pessoas procurem um pneumologista para avaliar realmente se tem uma asma e, se tiver asma, iniciar o tratamento precoce, realmente o tratamento oportuno. Então, basicamente, o sintoma da asma não controlada é tosse, chiado no peito, falta de ar, e chamar atenção para aquelas pessoas que tiveram histórico de bronquite na infância, procurar o pneumologista, porque ela pode ser, sim, portadora de asma na idade adulta e necessita realmente de fazer um tratamento para controle, realmente ter uma vida normal. Até que ponto vai essa gravidade vai até que ponto, hein, doutor? E são muitos os riscos que ela oferece? Sim, a asma, quando não tratada, quando não controlada, realmente a pessoa tem risco de vida. A gente sabe que no Brasil ocorre cerca de 3 a 5 óbitos por dia secundário a uma crise de asma. E às vezes a crise é tão intensa que a pessoa não consegue nem chegar até o pronto-socorro. Então, asma, pessoal, é um quadro muito sério que precisa realmente ter um diagnóstico adequado e iniciar o tratamento o mais precoce possível. E é importantíssimo não subestimarem os sintomas de asma, porque às vezes as pessoas falam, bom, eu tenho uma falta de ar, meu pulmão chia às vezes, mas eu tenho uma asma, mas eu uso minha medicação e fico bem pronto. Não, a pessoa que tem asma e está controlada, ela está utilizando sim sua medicação para controle e passa a vida toda sem sintomas, sem procura no pronto-socorro e tendo uma vida normal. Então, por esse motivo, ela deve ser considerada, sim, comorbidade para a Covid-19, não é, doutor? O que nós sabemos hoje? Que a asma, o risco de complicação na Covid-19 é aquele paciente portador de asma grave, né? A asma leve e a asma moderada não é um fator de risco adicional para complicação na Covid-19 quando você compara com uma pessoa que não tem asma. Agora, o paciente que tem asma grave, sim, esse é fator de risco para complicação caso tenha Covid. Agora, doutor, eu queria aproveitar a oportunidade e lhe fazer uma pergunta, porque assim, eu tenho visto muitas pessoas, inclusive hoje, eu tive com algumas pessoas que eu conheço, que relataram para mim por telefone, algumas pessoas que trabalham comigo, que não estão indo trabalhar, que fizeram o teste da Covid, inclusive, e que não estão com a Covid, mas que estão com esses sintomas, tanto da asma quanto da gripe forte. E aí eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para que o senhor nos orientasse, assim, sobre essa confusão que muitas vezes a gente fica, né? Porque quando tem algumas doenças respiratórias, muitas vezes a gente já se desespera ou acha que é a Covid, e muitas vezes nem é. Mas como fazer essa identificação? O que o senhor poderia deixar como dica aqui para quem está assistindo o nosso programa Canal Saúde nesse momento? Excelente pergunta, né? Mas, infelizmente, as doenças respiratórias, sejam asma, seja enfisema pulmonar, seja Covid, seja gripe, os sintomas não são específicos, né? Então, hoje, nesse momento de pandemia, até que prove o contrário, todos os sintomas respiratórios é fundamental a gente descartar a Covid-19.
Inclusive, no paciente que tem asma e ele acaba entrando em crise de asma, é fundamental descartar sim a Covid-19. Por quê? Porque às vezes a Covid ela pode proporcionar, ela pode precipitar uma crise de asma, assim como o H1N1, o H3N2, o parainfluenza, qualquer tipo de vírus realmente. Então, para a gente ter certeza que é só uma crise de asma ou que é só o DPOC, que é o enfisema pulmonar que acabou de exacerbar, é importante sempre descartar a COVID como um fator agravante, aí um fator causal realmente para essa crise, para essa exacerbação. E a partir do momento que você faz o diagnóstico de uma crise de asma, realmente, ela precisa sempre de um tratamento específico e de um tratamento adequado o mais rápido possível. E a orientação realmente que nós temos é essa: qualquer sintoma gripal, né? Qualquer um dos sintomas que sejam sintomas da Covid, o importante é você já descartar, você ficar isolado das demais pessoas, fazer o exame para você realmente certificar de que você não está com a Covid. Porque no momento em que nós estamos enfrentando aí essa pandemia, a gente precisa descartar qualquer possibilidade que seja. Inclusive pessoas que já tiveram a Covid, porque como já sabemos, né, doutor, existe sim a possibilidade de você pegar novamente com as novas cepas aí, né? Exatamente. A gente sabe que existe sim casos de reinfecção, apesar de não ser uma regra a reinfecção, mas isso é viável sim, tá? A gente já vem acompanhando pacientes com Covid desde o início de março de 2020 e tivemos alguns casos sim de reinfecção. Então, qualquer sintoma respiratório hoje, é importante você se isolar, como você bem disse, fazer o teste, importante fazer o teste não no primeiro, no segundo dia de sintomas, esse teste precisa ser feito no terceiro dia em diante realmente, né? E sempre avaliado por um médico. Por quê? Porque às vezes o teste padrão ouro para diagnóstico de Covid, que é o PCR para Covid, esse teste ele pode vir falso negativo. Então, teve sintomas, é fundamental, além de fazer o teste, passar por uma consulta médica realmente, para ter certeza se é Covid, se não é Covid, iniciar o tratamento adequado. Com certeza, é preciso realmente ter essa certeza para que você não esteja, né, nem fazendo o tratamento correto que você deve fazer e nem também passando o vírus para outras pessoas. Agora, falando um pouquinho a respeito Exatamente. da asma, doutor, existe tratamento para quem tem asma, né? O senhor falou uma coisa aí muito interessante de pessoas que na infância têm crises de asma e que com o passar dos anos passa a não apresentar mais nenhum sintoma e segue a vida normal. Mas essa pessoa lá no futuro poderá sim ter uma crise de asma novamente. E pode acontecer também de um adulto ou até mesmo um idoso ser diagnóstico com asma, sendo que ele nunca apresentou esse sintoma e nunca teve asma na infância, né? Então, o ideal realmente é fazer todo o tratamento. Exatamente. A gente sabe que a asma tem várias formas de manifestação. Tem pessoas que tiveram na infância, se resolveu por lá e na idade adulta não tem sintomas e você investiga, realmente não tem asma. Outras pessoas nunca tiveram na infância, iniciam a asma de início tardio, a gente fala, que começa na idade adulta. Então, qualquer sintomas respiratórios, é sempre importante entrar no diagnóstico diferencial realmente, o diagnóstico de asma. Então, é fundamental, porque uma vez que você fez o diagnóstico, você precisa realmente iniciar o tratamento mais adequado para aquele paciente. Inclusive, eu estou recebendo muitas mensagens aqui dos nossos telespectadores. Eu vou abrir espaço agora para as perguntas. E estão me perguntando aqui como é que é feito o tratamento da asma. Depende, não é, doutor? Ótima pergunta. A medicação padrão ouro, né, para o tratamento da asma é o corticoide inalatório. O que é a asma? É uma inflamação das vias aéreas, dos bronquíolos, né, que são os canaizinhos que levam o ar até os alvéolos. Como é uma inflamação, nós temos que usar um anti-inflamatório. Esse anti-inflamatório é o corticoide inalatório, que você inala essa medicação e essa medicação deposita nos pulmões e melhora e controla esse processo inflamatório realmente, né? Algumas pessoas utilizam apenas o corticoide inalatório e tem um controle total da asma. Outras pessoas precisam aumentar o corticoide inalatório, além de associar uma segunda ou terceira medicação.
O que nos classifica a gravidade da asma é a quantidade de medicação, de remédio que essa pessoa precisa para o controle. Quanto mais remédio ela precisa para o controle, mais grave ou mais moderada é a asma. Quanto menor a quantidade, mais leve é realmente a asma. Então, a medicação padrão ouro para o diagnóstico é obrigatório quando você faz o diagnóstico da asma. A medicação utilizada é a base de corticoide inalatório para 100% dos pacientes. Dá para ter uma qualidade de vida mesmo com o diagnóstico da asma. Agora é importante realmente, como o senhor pontuou várias vezes aqui para a gente hoje, é seguir o tratamento à risca, né? Exatamente, exatamente. E nunca menosprezar a asma, né? Porque uma asma, quando não controlada, quando não tratada, é realmente risco de vida. Com certeza. E em meio a tudo isso que a gente está vivendo, então, tem que controlar cada vez mais. Muito obrigada, viu, doutor? Eu que agradeço a oportunidade, desculpa aí pela falha técnica e estou Nada. sempre à disposição de vocês. Tá bom, muito obrigada pela Tá entrevista. Até bom? uma próxima, tá certo? Até uma próxima, obrigado. É tão bom a gente poder tratar sobre